Oba! E aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E gente, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. A ideia é passar uma por uma aqui, em ordem que elas foram lidas, e fazer breves comentários em cada uma, né? Obviamente eu não vou me estender demais em nenhuma delas, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas foram 35 leituras, gente. Foi um mês muito bom. Muitas leituras excelentes que eu consegui fazer. Muito se deve às lives que a gente tá fazendo aqui no Pela Capa, né? Que eu tô acabando lendo bastante quantidade para poder fazer as resenhas aqui ao vivo com vocês. E eu tô gostando muito. Tá me ajudando a destruir a pilha de leitura aqui, sabe? E, além de todos os quadrinhos, consegui fazer leitura de ótimos livros também. E eu vou comentar um pouquinho deles com vocês aqui no vídeo de hoje. Antes da gente entrar na resenha, só fazer o convite para vocês, né? Já deixarem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e considere se tornar um membro aqui do Pela Capa. A gente tem vários benefícios muito bacanas, tenho certeza que você vai gostar de participar aqui do nosso clube. Bem, sem mais delongas, bora começar o vídeo logo depois da vinheta. A primeira leitura que eu fiz no ano foi este daqui, Ao Coração da Tempestade, de Will Eisner. Esse aqui é um quadrinho que vai contar sobre a vida do Will Eisner, né? Aqui a gente acompanha um soldado que está num trem e enquanto ele está olhando ali a paisagem, quando ele está sendo levado para a guerra, ele está lembrando sobre a sua vida, né? Então a gente aprende muito sobre a infância dele, sobre a adolescência dele, como que era ser judeu na época que ele viveu. A gente aprende muito sobre o passado dos pais dele também, que são imigrantes nos Estados Unidos, e como é que eles lidaram com isso tudo, né? As preocupações da mãe, as preocupações do pai, como que era a vida nesse período, né? E eu achei muito interessante, eu gostei muito dessa obra. Provavelmente quando a gente for falar aí de quadrinhos biográficos ou quadrinhos mais jornalísticos nas nossas lives, eu vou trazer este daqui pra gente conversar. Logo na sequência, eu já fiz a leitura aqui de O Labirinto. O Labirinto, eu fiz a leitura dele direto para as nossas lives de quadrinhos, né? Que o primeiro tema foi fantasia, e eu queria ler uma obra nacional de fantasia para falar lá na live. É do Thiago Souto. Esse aqui vai ter uma roupagem de fantasia, mas para trabalhar temas um pouco mais profundos. Obviamente, sempre que eu falar de um quadrinho que foi resenhado em live, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da live que tá gravado aqui no canal, que você pode ir lá e assistir a resenha completinha, né? Até para não ficar redundante aqui os conteúdos do canal. Mas foi uma leitura muito legal, conta a história do mundo de sonhos, no qual um desses sonhos parte uma jornada para tentar reencontrar o seu amigo que estava perdido, né? Então, muito bonito esse quadrinho, gostei pra caramba dele. Na sequência, ainda pra live, eu fiz a leitura aqui de Tenebrosa, um quadrinho fantástico que tem toda a carinha que pode entrar ali perto de um top 10 aí de melhores quadrinhos do ano, porque a arte é completamente deslumbrante e subverte bastante aquele tropo da princesa que precisa ser salva no castelo, né? Aqui a gente tem o cavaleiro que vai salvá-lo e tudo mais, só que a história ela subverte muito isso. E acaba se tornando uma história de amor. E traz muitas discussões interessantes. Esse aqui foi o quadrinho que a gente mais se aprofundou na live de fantasia, né? Porque realmente tem muitas coisas interessantes. Fala muito sobre amor, fala muito sobre a síndrome do impostor e também como que as aparências enganam, não no sentido mais superficial da coisa, né? Mas como que as aparências nos fazem pensar menos de nós mesmos. Eu acho um quadrinho incrível, gostei demais dele. E finalizando os quadrinhos da live de fantasia, né? Eu li aqui o Dragoneiro Especial, a edição de lançamento dele, mais as 4 primeiras edições de Dragoneiro, que formam o primeiro arco da história. Então, na live eu resenhei 2 arcos de Dragoneiro, né? Porque aqui é como se fosse umas 4 edições também. Então, foi muito bacana. Espero conseguir trazer mais Dragoneiro aqui no canal em breve, porque é muito bom, gente. É muito bom de verdade. Mais uma vez, está gravado em live.
Logo na sequência, eu finalizei aqui o primeiro livro do ano, né? Essa foi a primeira leitura que eu comecei em 2026, né? Mas não foi a primeira que eu terminei em 2026. Mas aqui, Guerreiros da Tempestade, do Bernard Cornwell, o nono livro das Crônicas Saxônicas. Tô aí me aproximando cada vez mais do fim dessa série incrível. E esse daqui foi um dos melhores até agora. Gostei muito dessa leitura. Ela conseguiu mostrar o Uhtred cada vez mais velho, mais sábio, mas ele, nesse livro, mostrou uma selvageria que ele mostrava na época que ele era jovem. E é muito bom sempre ver como é que ele usa a inteligência e a esperteza ali para dobrar os seus inimigos, conquistar o que ele quer conquistar, a forma como ele desobedece às regras e traça planos mirabolantes que acabam dando certo ou não. Adoro essa série. O Uhtred é o personagem de literatura que eu tô acompanhando há mais tempo até agora, né? Eu nunca li uma série de livros tão grandes quanto as Crônicas Saxônicas, já estou há 9 livros acompanhando esse personagem, e até me dói o coração pensar que isso tá acabando, né? Na sequência, eu peguei aqui o meu Kindle para representar, que eu fiz a leitura de O Homem que Sabia Javanês, o conto do Lima Barreto. É um conto muito legal, eu li numa edição da Penguin Companhia, e é um conto bacana, tem resenha dele aqui no canal, né? Eu lancei naquele quadro nosso, o Nem Te Conto. E eu recomendo muito que vocês assistam. Ficou uma resenha muito bacana, gostei demais dela. E literatura brasileira é algo que eu tô querendo trazer mais aqui no Pela Capa, então aguardem. Na sequência, eu fiz a leitura de mais um livro aqui, foi Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur, não sei a pronúncia correta do nome dela, né? É uma autora de poesia indiano-canadense. E eu achei esse livro interessante. Eu tenho algumas críticas e pensamentos sobre esse livro daqui. Não foi uma leitura que eu amei, assim, de tudo, mas me trouxe reflexões interessantes. Eu acho que vale a pena eu discutir isso daqui num vídeo com vocês. Eu tô na dúvida só se vocês vão gostar disso, né? Trazer livro de poesia aqui pro Pela Capa. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários a palavra poesia. Aí eu vou saber que vocês querem a resenha disso daqui. Se vocês quiserem, provavelmente já sai na semana que vem. Na sequência, já em preparação para as nossas lives de adaptações literárias para quadrinhos, eu fiz leitura aqui de O Homem que Sabia Javanês, né? Do Davi Kalil, adaptando a história do Lima Barreto. Ficou muito maneira, eu gostei muito, e o Davi Kalil, ele conseguiu colocar muito do seu traço aqui e da sua personalidade, acrescentando um prólogo e um epílogo para a história que inclui o próprio Lima Barreto na história. Então ficou bem interessante e é uma adaptação extremamente fiel. Eu li o conto e ele praticamente na mesma semana e eu consigo atestar que foi uma das melhores adaptações de livro para quadrinho que eu já vi. Para essa live ainda, eu fiz a leitura aqui de Declínio de um Homem, que é do Junji Ito, adaptando o livro de Osamu Dazai. E eu já tinha lido o livro do Osamu Dazai e aqui foi muito interessante, porque foi um dos melhores mangás, acho que deve ter sido o melhor mangá do Junji Ito que eu já li. Gostei muito dessa obra, realmente aqui o Junji Ito, em questão de narrativa, em questão de arte, ele tá no seu auge completo. E apesar de ter sido uma adaptação muito boa, o Junji Ito ele conseguiu colocar muito de si aqui. Então, apesar de no livro a gente não ter muito dessas coisas que beiram sobrenatural, na verdade o livro não tem nada de sobrenatural, mas aqui a gente também tem muito do body horror que o Junji Ito gosta pra caramba. E ele conseguiu introduzir todos esses elementos na história sem tornar ela uma história sobrenatural, mas fazendo o personagem sentir o terror que o Junji Ito é acostumado a colocar nas suas obras, no seu subconsciente como consequência das suas ações. Achei muito maneiro, gostei demais, fortíssimo candidato a melhores do ano, e esse daqui era um dos mangás que estavam na minha lista, né, de metas de 12 mangás para 2026, então um já foi. Quem aí tava duvidando? Logo na sequência, também para essa live, eu fiz a leitura de O Hobbit. É um quadrinho absolutamente denso, muito bom, mas é basicamente uma releitura de Hobbit. Tem muito texto e os textos são tirados basicamente da íntegra para colocar aqui nessa edição. Então é um quadrinho que você demora muito para ler ele. Adorei, absolutamente adorei esse quadrinho. Ele é lindo, as artes estão impecáveis. Mas tenha em mente que não é um quadrinho como os outros, né? É praticamente uma releitura do livro.
Em sequência, eu peguei essa edição aqui, Juiz Dredd Magazine Especial, que foi uma leitura muito boa, né? Eu gosto muito de Juiz Dredd, e essas edições aqui mais antigas da editora Mitos, elas me chamavam a atenção, e eu achei ela no precinho, né? Acho que eu paguei tipo R$ 10 nela. E aqui é uma coletânea de histórias, coletânea de 6 histórias do Juiz Dredd, feitas por artistas diferentes e tudo mais. Cada uma delas conta um aspecto ali da Mega City, né? E a minha história favorita daqui foi a história da Juíza Anderson, chamada Complexo de Jesus, que é uma história que coloca a Juíza Anderson, que é uma personagem famosíssima do universo do Dredd, em contato com um líder religioso cristão. E como que a Juíza Anderson reage diante de corrupção dentro do departamento de polícia, mas também como que ela reage tendo um primeiro contato com o cristianismo. Achei essa história impecável, sério, uma das melhores coisas de Dredd que eu já li até hoje. Logo na sequência, li também Boa Sorte, da Helena Cunha. Esse foi a nossa leitura para o nosso Clube dos Quadrinhos, né? Foi o primeiro quadrinho do ano. E foi uma discussão muito boa. Além de ser um quadrinho excelente, deixo aqui uma grande recomendação. Foi uma discussão excelente também que a gente fez no nosso clube, né? O pessoal todo gostou, teve muita participação, muita adesão. E a própria autora participou com a gente durante a nossa call lá, então foi uma experiência que agregou bastante, né? Gostei pra caramba, né, de Boa Sorte. Em fevereiro já deu fazer a leitura da continuação, que é o Você Precisa Saber de Mim. Dando início aqui nas minhas metas de ler... Dando continuação no início do cumprimento das minhas metas de 2026, eu li o volume 1 de Monster. Isso aqui me pegou pra caramba, gente. Eu gostei demais desse primeiro volume. Eu tava até ponderando me desfazer da coleção de 20th Century Boys e de Billy Bat, que são outros 2 títulos do autor. Porque quem aí viu meu vídeo de coleções em aberto sabe que tá um pouquinho fora de controle a coisa. Mas depois que eu li isso daqui e tive contato pela primeira vez com a obra do autor, eu não tive nem coragem de me desfazer, porque só nesse primeiro volume já conseguiu me fisgar de uma forma incrível. Minha ideia é ler uns 2 ou 3 a partir de fevereiro, né? Que aí lá pra, sei lá, abril, eu já concluí essa série daqui. Dando início às leituras agora da live de ficção científica, eu li o quadrinho nacional Erskal, lançado de forma independente aqui no Brasil. Quadrinho muito legal, lembra muito a arte do Moebius, inclusive. Vai contar a história de uma exploradora que ela visita planetas para saber se esses planetas são adequados para a empresa para a qual ela trabalha e explorar. Só que ela acaba ficando presa em um desses planetas e começa a se comunicar com os nativos, né? Só que é uma narrativa bem interessante, é uma narrativa bem psicodélica, inclusive. Vai trabalhar muitos conceitos como culpa, isolamento. Achei muito bacana essa história. E li também Crepúsculo, da DC Comics. Quadrinho muito interessante, muito confuso também. Esse quadrinho aqui, ele pega vários heróis da Era de Prata da DC Comics, que não tem nada a ver ali com o universo de super-heróis dela, e junta todos eles em um único universo e conta a história do fim desse universo. Aqui por isso que chama Crepúsculo, inclusive. Aqui nessa história, uma das personagens se torna uma deidade e a humanidade descobre o segredo para a imortalidade. Então vai trazer muitos debates sobre isso, né? O humano foi feito para ser eterno? O que a gente faz com esse tempo? Será que durante esse tempo todo a gente só ganha mais tempo para cair em ruína, ou a gente consegue produzir coisas boas com isso? É interessante, traz toda uma conversa sobre religião também. Li também aqui, ó, Eduardo e Afonso, volume 1 de eventos semi-apocalípticos, um quadrinho nacional também. Comprei ele lá na Bienal dos Quadrinhos do ano passado em Curitiba, e eu gostei. É um quadrinho muito curto. Eu acho que a JBC podia ter compilado mais volumes e soltado, sei lá, 2 volumes ao invés de 5, né? Porque vai ser uma série completada em 5 volumes. Mas é bem divertido, sabe? Toda hora tem promoção, então acho que vale a pena dar uma olhada.
Aqui conta a história desse mundo pós-apocalíptico. Tô até pensando em falar dele na nossa live de pós-apocalipse, que vai rolar na segunda semana agora de fevereiro. Mas conta a história desses dois rapazes, o Eduardo e o Afonso. Dois rapazes não, um rapaz e uma máquina de lavar. Ou de secar, até esqueci. Mas a história gira em torno deles dois procurando um mago que vai poder retornar a máquina de lavar ou de secar para a forma humana. E é um quadrinho muito galgado na comédia. Os diálogos deles são os mais interessantes e tudo mais. Na sequência, eu li um quadrinho que não tá aqui porque foi um quadrinho que eu não gostei dele e já levei pro sebo logo de cara. Que foi Hoje é um Belo Dia para um Labirinto. Eu acho que é assim que chama, da editora Comic Zone. E, gente, eu não gostei muito não, sabe? É um quadrinho que ele leva nada a lugar nenhum. Ele tenta ser um quadrinho ali de slice of life, sobre cotidiano nesse mundo alagado, meio pós-apocalíptico também e tudo mais. Só que eu acompanho um grupo de garotas. Só que é basicamente essas garotas nadando e sendo hipersexualizadas o tempo todo. Garotas de 13 anos. Eu detestei esse quadrinho. Eu acho que a Comic Zone não tá sabendo fazer uma curadoria muito boa nesses mangás, pelo menos nas experiências que eu tive até agora. Mas aparentemente o Ian e o Baby são mais interessantes de fazer a leitura. Vamos ver se eu pego esses aí em algum momento futuro, mas fico com o pé atrás. Na sequência, eu fiz a leitura aqui de Caninos Brancos. Nossa leitura do Clube do Livro do mês de janeiro, né? E talvez um dos melhores livros que eu já tenha lido na minha vida. Eu gostei muito dessa leitura. Eu soltei recentemente uma resenha completaça aqui no canal, vocês podem ir lá assistir, né? E, gente, o Caninos Brancos é um livro fantástico. Ele conta sobre como que o ambiente molda o indivíduo. E o Jack London, que é o autor, no qual eu também fiz um vídeo de biografia dele aqui no canal para enriquecer ainda mais a nossa discussão, ele conta essa história através da visão de um lobo num processo de domesticação. Então é muito interessante, é muito bonito o livro, ele é doloroso de ler também, tem passagens aqui duríssimas, mas adorei essa leitura. Confiram o vídeo que eu fiz de resenha, tem 80% do vídeo é sem spoiler, só no finalzinho eu dou um aviso de spoiler lá, você pode sair, porque eu tenho certeza que se você conhecer essa história, você vai querer ler. Então, vai lá. Vou deixar nos cards finais. Eu li algumas mensagenzinhas agora. Eu li Absolute Superman número 2. Fiz vídeo do Absolute Superman volume 1. Gostei pra caramba, né? Que é a continuação da história. Esse volume daqui ele foi legal. Gostei dele. Mostra a Lois Lane indo atrás do Superman depois dos eventos do volume 1. Mas conta muito também sobre o passado de Krypton, né? Então foi uma história legal. Foi um volume um pouco mais morno, mas acrescentou bastante em questão desse universo que eles estão formando. Liga da Justiça Sem Limites, volume 4. Muito bacana, dando sequência aí, é uma das melhores mensagens que a DC tá tendo no momento. E também li Os Melhores do Mundo, que faz par aqui com a Liga da Justiça, no volume 4, né? A Liga da Justiça tá tendo a saga Somos o Passado, parte 2, enquanto a gente teve a parte 3 aqui em Os Melhores do Mundo. E li também Batman volume 3, uma fase que tá muito boa, tô gostando pra caramba. Infelizmente isso aqui é meio que um fim de fase, né? A Panini mandou mal demais quando ela resetou a numeração do Batman logo aqui, porque lá nos Estados Unidos, na edição 6 ou 7 dessa que a gente vai ter aqui, foi resetado a numeração do Batman, e a Panini podia ter esperado um pouquinho mais pra resetar pra gente ficar igual lá nos Estados Unidos, mas não foi o que ela fez. Para as nossas lives de Western, eu fiz leitura de 3 quadrinhos aqui nacionais, que foi o Western volume 1, volume 2 e o volume 3, do Pedro Mauro, quadrinhos que eu comprei lá na CCXP. Falei deles na live, então a live vai estar pinada aqui na descrição para vocês poderem conferir. E esse aqui é uma coletânea de histórias no Velho Oeste. Gostei muito disso daqui, espero que o Pedro Mauro lance mais, mas se você quiser ter um gostinho, não quiser comprar a série completa logo agora, compra o volume 2. O volume 2 é o melhor de todos eles, assim, por muito. Eu adorei muito isso daqui. E é aquela coisa, são histórias curtas, né? Não são histórias mega aprofundadas e tudo mais,
mas conseguem trazer bastante diversão, trazer bastante reflexão, principalmente no volume 2. Eu fiz a leitura aqui de Pym e Frenzy, da editora Darkside. Infelizmente eu não gostei disso daqui não. Também... eu não posso nem dizer que eu não gostei, porque eu acho que eu não entendi. Isso aqui é praticamente um artbook, gente. Não segue uma lógica muito clara de quadrinhos, porque são várias imagens assim, de vez em quando tem algumas historinhas com balões, mas elas não parecem ter muita relação entre si. Eu não entendi muito direito. Eu acho que é uma coletânea aí dessas imagens estranhas. E ficou meio por isso mesmo, sabe? Tem um quesinho de incesto aqui também que eu não achei legal. Então, esse daqui vai pro sebo. Pra live de Western, também fiz leitura aqui de Jesse James, quadrinho franco-belga aí que tá contando sobre a vida de um dos maiores foras da lei da história dos Estados Unidos, né? Seguindo o selo A Verdadeira História do Faroeste, da Alta Geek. Muito maneiro esse selo. Gostei pra caramba, já tem até o segundo volume lançado e eu vou atrás desse segundo volume depois. Mas esse quadrinho me agradou muito também pelo material de apoio que ele tem. Tem muitas reportagens, tem muitas informações aqui sobre o próprio Faroeste, sobre a própria vida do Jesse James, que foi realmente uma figura que existiu. Gostei muito desse volume. Undertaker também foi lido pra live de quadrinhos. E esse daqui, forte candidato a melhores quadrinhos do ano também, viu? Eu acho que o melhor quadrinho que eu li agora em janeiro foi o do Junji Ito, lá, o do Osamu Dazai. Mas esse daqui é com certeza o segundo lugar, sabe? Gostei muito dessa leitura. Aqui a gente acompanha um Papa Cadáveres, né? Papa Defunto, na verdade, que é um coveiro. Ele viaja ali pelo Velho Oeste fazendo o sepultamento das pessoas que morrem, né? Porque quando as pessoas morrem no Velho Oeste, pelo menos nunca tinha passado pela minha cabeça o que aconteceu com aquele corpo, né? Na minha cabeça, sei lá, família enterrava, alguma coisa assim. Não, mas tem todo o procedimento, preparação do defunto ali pro velório. E aqui a gente tem 3 aventuras muito distintas de western. Na primeira a gente tem um western um pouco mais clássico, né? Um herói fugindo com ouro e vários bandidos atrás dele. Um dono de minas ricaço assim, ele tava pra morrer, queria ser enterrado com o próprio dinheiro, então ele come todo o ouro que ele tem e pede pra ser enterrado num lugar específico. A informação vaza e a cidade inteira começa a ir atrás do protagonista e desse cadáver para pegar o ouro. A segunda história já tem um embate de gato e rato ali entre o protagonista e um vilão do passado dele, que é um dos melhores vilões que eu já li em histórias em quadrinhos, ponto. Assim, é um cara... Nossa, sério mesmo, eu tenho dificuldade de lembrar de um vilão tão bom quanto o vilão da segunda história. E a terceira história, minha história favorita, vai contar muito ali sobre a experiência que o Jonas, que é o protagonista, tá tendo de recuperar um cadáver que tá dentro de um assentamento indígena. Só que a partir do momento que ele pega esse cadáver aí, acontece que os índios começam a querer pegar o cadáver de volta e as tramas vão se misturando, a gente começa a duvidar quem tá certo, quem tá errado, e é muito legal. Eu não sei se vocês sabem aí de casa, mas uma das coisas que eu mais gosto nos western é quando mistura cowboy e indígena. Eu acho muito legal. Gosto bastante. Na sequência, li aqui também pra live O Gatilho Maldito, da editora 2000 AD, a mesma editora de Juiz Dredd. Foi uma leitura muito legal, é uma aventura de Weird West, né? Vai contar a história desse rapaz aqui, o Ichabod Azrael, que ele é um ser completamente detestável e ele morre. Só que, em vida, ele tinha uma esposa que ele amava muito. Ninguém nem sabia como é que um cara tão horrível conseguiu uma mulher tão bacana. Mas aí ele começa, nesse pós-vida, a fazer de tudo para conseguir voltar para sua amada. É uma história que vai misturar muitos elementos de Velho Oeste, Weird West, e vai contar sobre o poder redentor do amor. E como que a gente é capaz de fazer várias coisas pelo amor, e como é que a gente é capaz de mudar por ele também. Gostei muito desse quadrinho daqui. Li, quase fechando o mês aqui, Superman, volume 4. Eu acho que é a minha mensal de super-herói favorito, que tá saindo no momento do universo regular da DC, né? Tô gostando bastante. Aqui a gente tem a sequência ali do que tá acontecendo com o Superman e o Apocalipse, que agora voltou ali como Senhor do Tempo. E começamos um arco novo na revista Action Comics também,
com o Superman lá no Polo Norte enfrentando um vilão das antigas. Em penúltimo, aqui minha leitura de número 34, li Flash e Zagor. E, gente, esse daqui foi um volume que eu comprei meio que no hype de quando saiu aquele Dylan Dog e Batman. Foi um volume que eu gostei pra caramba. Só que isso daqui ficou mofando na minha estante durante muito tempo. Primeiro porque eu tinha preconceito com o Zagor. E segundo, que eu não gosto das histórias do Flash. Mas depois que eu li isso daqui, eu gostei pra caramba. Eu achei isso aqui muito legal. Uma edição bem divertida, bem escrita, tem cenas interessantes, a dinâmica dos dois personagens funcionou muito bem, e eu me tornei um fã do Zagor. Inclusive eu tô procurando aí agora outras coisas do personagem pra poder fazer a leitura. Assim que a gente tiver uma live com tema de crossovers, eu vou trazer esse volume aqui pra gente conversar mais dele. Gostei demais. E pra fechar o mês, eu li aqui mais uma história para o Velho Smith, quadrinho nacional vencedor do Jabuti no ano passado. Aqui vai contar a história de um senhor que ele é um grande contador de histórias, ele adora contar sobre suas aventuras, mas ele está perdendo a sua memória. Então, ele se lança ao mar mais uma vez para ter mais uma última aventura, para ter mais uma última história para contar. É um quadrinho muito bonito, vai tratar muito sobre essa coisa de história, memória e legado, e como que nós conseguimos viver através das nossas histórias e como nossas histórias transcendem nós mesmos, né? Nossas histórias elas ganham vida depois que nós as contamos. É um quadrinho muito bonito, gostei pra caramba dele. Bem, gente, essas foram as minhas leituras do mês de janeiro, espero que vocês tenham gostado. E antes de a gente acabar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas de como tá o canal e das minhas próximas leituras, o que eu tô pretendendo ler agora em fevereiro, né? Janeiro foi um mês incrível pela capa. A gente cresceu em 415 inscritos, a gente comemorou no meio do mês os 6.000 inscritos, né? E já estamos com quase 6.200. Então o canal tá num crescimento muito bom e tenho muito a vocês a agradecer. A gente aumentou muito a frequência de postagem aqui no Pela Capa, né? No ano passado eu tava fazendo a postagem de 2 conteúdos por semana pra vocês. Era que dias? Nas quartas e domingos. E nesse ano eu aumentei a frequência, né? A gente tá tendo conteúdo praticamente todo dia. Eu tô com os 2 vídeos regulares, estou com os shorts e também tô com uma live semanal de quadrinhos. E eu tô achando que tá dando muito certo. E eu quero saber se vocês estão gostando desse aumento da frequência e tudo mais. Eu acho que tá bem legal. E eu tô bem orgulhoso de como é que as coisas estão se dando, né? No mês de janeiro, a gente fez 21 conteúdos aqui no Pela Capa. Então foi bastante coisa. Bem mais do que os 8 que a gente estava acostumado a postar. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre minhas próximas leituras, né? Em fevereiro, eu tô pretendendo dar uma atenção especial para alguns livros. São todos livros um pouco mais finos, então acho que vai dar. Eu vou ler agora A Fortuna, o volume 5 de Blackwater, né? Eu preciso de ler ele, inclusive, para domingo agora, que a gente vai ter discussão. Eu quero finalizar esse daqui, Hur, tá sendo a minha leitura atual. É uma peça de teatro, tô gostando muito dessa leitura. E, se não me engano, foi aqui que foi introduzido o conceito de robô na literatura. Quero dar sequência aqui com as minhas leituras de poesia da Rupi Kaur, né? Afinal, eu comprei um box, então vou fazer sequência aqui com Meu Corpo, Minha Casa. Com os livros que eu coloquei de meta, 12 livros para 2026, né? Eu não fiz leitura de nenhum deles em janeiro, já comecei o ano mal. Mas coloquei um de meta aqui para ler, que é o Bochan, que tá nas minhas metas lá de 12 livros para 2026. E quero fazer a leitura de 3 livros do Camus. E os 3 é meio que para complementar ali a minha noção de conhecimento dele, né? Aqui em O Estrangeiro, ele apresenta pela primeira vez o seu conceito do absurdismo. Então ele desenvolve esse conceito através de um ensaio filosófico, que é o mito de Sísifo, que eu acho interessantíssimo. E ele trabalha esse conceito já bem mais refinado aqui em A Peste, que será a nossa leitura do Clube do Livro no mês de fevereiro. Então, é isso. Quero dar sequência aí nas leituras dos quadrinhos, dos mangás e tudo mais, né? Que nem eu disse, vou continuar lendo Monster. Temos as lives aí comendo soltas, então vai ter muita leitura de quadrinhos também. E, gente, eu quero que vocês deixem aqui embaixo
Se vocês vão querer o vídeo de poesia, né, escreva poesia aí no seu comentário. Me conta também qual foi a sua melhor leitura de janeiro. De verdade, eu quero saber qual foi, como é que vocês começaram aí o ano. E também gostaria de saber o que vocês estão pretendendo ler agora pro mês que vem. Pra esse mês, né? O vídeo tá saindo agora em fevereiro. O que vocês pretendem ler em fevereiro? Mas bem, gente, o vídeo ficou por aqui. E até a próxima!